Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz de Cristo Jesus, amém? É uma alegria estar novamente tendo o privilégio de compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. E nós vamos dar, claro, sequência à nossa série de exposições em 1 João. E eu queria pedir que a igreja abrisse a palavra do Senhor em 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4. Nós vamos considerar hoje os versos 19 a 21, encerrando o capítulo 4 desta carta. Existe uma série de comédia americana que foi lançada no final da década de 80, chamada Seinfeld, que talvez muitos conheçam aqui, em que eu e a minha esposa já assistimos algumas vezes essa série. E nesta série tem um episódio famoso em que um dos protagonistas, o nome dele é George, um homem de meia idade, encontra uma mulher com quem ele havia estudado quando era mais jovem. Essa mulher, muito bonita, ela era muito bonita, e quando eles estudavam, ela nunca tinha dado bola para ele. Mas agora, neste encontro, já depois de mais velho, por alguma razão ela começa a conversar e se interessar pelo George. Porém, as coisas começam... É uma série de comédia, tá, gente? As coisas começam a dar errado quando ela pergunta para ele qual é a profissão dele. E ele diz, a minha profissão é biólogo marinho. Ele diz isso, a minha profissão é biólogo marinho. E aqui está o problema. Aí você pode estar se perguntando, qual é o problema, pastor, de ser biólogo marinho? Não há nenhum em si em ser biólogo marinho. Não sei se tem algum biólogo marinho aqui, mas não há problema nenhum nisso. O problema é que era mentira. Na verdade, ele estava desempregado e mentiu para a mulher para convencer ela de que ele tinha um bom emprego. A partir daí, o restante do episódio inteiro é ele mentindo para ela. Só que no final acontece uma coisa inusitada. O casal está passeando na praia e de repente... É comédia, gente. E de repente uma baleia encalha. E a baleia encalha e nesse momento várias pessoas estão ali ao redor da baleia e um deles grita, tem algum biólogo marinho aqui? Vocês já sabem o que acontece na sequência. É claro que a mentira é descoberta. Esse episódio ilustra uma frase que a minha avó sempre dizia: meu filho, mentira tem perna curta. No texto que vamos considerar hoje, João vai ensinar como se verificar se a pessoa que afirma eu amo a Deus, de fato é crente e faz parte da igreja e está falando em verdade. Ou se a pessoa que diz eu amo a Deus está mais para um falso biólogo marinho. Vamos enfim ler a palavra do Senhor que está lá em 1 João, capítulo 4, versos 19 a 21. Diz assim a palavra do Senhor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro, Ele, Deus. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Oremos. Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor. Que o teu Santo Espírito crave em nossos corações aquilo que tu queres que nós aprendamos por meio dela nesta noite. Apesar de mim, Senhor, é o que te pedimos pelo poder do teu Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Um trabalho, toda essa carta envolve o interesse de João em ensinar as igrejas da região da Ásia a diferenciar quem de fato era crente. Tinha muitos mestres ali, muitos, entre aspas, irmãos se infiltrando na igreja que não eram de fato crentes. E João manda essa carta para a igreja para ensinar quem eram os verdadeiros crentes e quem eram os falsos crentes. Quem eram os desempregados e quem eram os biólogos marinhos. E aí,
João apresenta dois distintivos principais. Eu tenho repetido e vou repetir até o final. Estamos na 36ª mensagem desta carta. Vamos repetir até o final com a graça de Deus. Os dois principais distintivos do ser crente. Primeiro, obediência a Deus. O crente é aquele que se empenha em obedecer e fazer a vontade de Deus a despeito da vontade própria individual. Essa é a primeira característica. A segunda característica é indissociável, conjunta com a primeira, é amar ao próximo. Para João, na teologia de João, é impossível você ser crente se você não busca obedecer a Deus e não amar ao próximo. João, diga-se de passagem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. A partir do capítulo 4, que é o que nós vamos encerrar hoje, João foca a atenção dele na questão do amor, o amor ao próximo. E ele esclarece lá nos versos 7 a 9, que a origem desse amor, o amor que eu e você podemos ter pelos nossos irmãos, está em Deus. Pois, ele vai dizer, Deus é amor. Já no verso 10 a 12, aprendemos que é Deus quem toma iniciativa de nos amar. E como consequência, já que Deus nos amou, como consequência disso, nós devemos replicar essa mesma forma de agir e amar os nossos irmãos com iniciativa e sem interesse. Se você ama alguém pensando no seu interesse individual, isso não é amor, é apenas interesse. Essa é a ideia de João. No verso 13 a 16 desse mesmo capítulo 4, vimos que o manifestar do amor, do serviço, ou seja, aquele que manifesta esse amor que João está falando em todo esse capítulo, só é possível para aqueles que são alvos da obra do Deus Trino. Todo que confessa que Jesus é Filho de Deus e ama o seu irmão, esse permanece em Deus e Deus nele por causa da obra do Deus Trino em nossas vidas. Na última mensagem, domingo passado, quando consideramos os versos 17 e 18, vimos que quando somos amados por Deus e então amamos o próximo, o nosso amor, presta atenção que é muito amor aqui, pode ficar confuso, tá bom? Eu vou repetir. Quando nós somos amados por Deus e consequentemente amamos o próximo, então o amor por Deus é aperfeiçoado em nós. Note que são três tipos diferentes de amor. O amor de Deus por nós, o nosso amor pelo nosso irmão, e então nós conseguimos amar Deus perfeitamente. Então, essa tríade, ela precisa estar completa. E quando ela está completa, o amor de Deus, por Deus, o nosso amor para com Deus, é aperfeiçoado em nós e nós podemos ter confiança no dia do juízo. Nós vimos isso aqui vastamente domingo passado. Aquele que ama a Deus perfeitamente, que ama seu irmão, é amado por Deus no dia do julgamento, não tem temor porque ama estar diante do Pai, quer estar diante do Pai, quer que Jesus volte, quer estar diante de Deus. Esse é aquele que ama perfeitamente a Deus. Agora, aquele que tem temor, ele tem que começar a se preocupar para ver se ele está obedecendo esses tipos de amor, conforme João ensina. Hoje, vamos ver se de fato, como saber se de fato aqueles que afirmam eu amo a Deus, o fazem de verdade. E João vai apresentar mais um teste para a igreja em como ela reconhecer quem são os verdadeiros e quem são os falsos. É isso que nós vamos considerar, e o primeiro ponto eu chamei de a causa do amor de Deus. Está lá no verso 19 que eu vou ler novamente. Diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos a Deus porque Deus nos amou primeiro. Quando nós vimos o verso 17 desse capítulo, você pode ler rapidamente o verso 17 na última mensagem, vimos que o amor por Deus, o nosso amor para com Deus, é aperfeiçoado em nós quando nós amamos o próximo e somos amados por Deus. Eu falei isso aqui na introdução. Agora, João vai ensinar que este amor, o nosso amor, o fato de o crente amar a Deus,
não é fruto de esforço do nosso coração, mas consequência de uma causa primária. Quando você ama a Deus, quando eu amo a Deus, isso não nasceu originalmente no nosso coração. É isso que João está ensinando aqui. O João diz, por quê? João não podia ser mais claro. Porque nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Nós só conseguimos amar a Deus se Ele nos amar primeiro. É isso que João está ensinando aqui. Isso significa que o amor perfeito que nós temos por Deus é resultado do amor de Deus por nós. Deus primeiro amou os cristãos ao escolhê-los de forma livre e soberana, antes da fundação do mundo, para serem seus filhos em Cristo Jesus. A correta compreensão desse ensino joanino aqui passa pelo entendimento de que só Deus pode livremente decidir amar. E a escolha de amar aqueles a quem Deus quer amar é integralmente soberana e livre dele. Este é claramente o ensino das Escrituras. Este é o ensino do apóstolo Paulo. Abra a palavra de Deus aí, por favor, em Efésios, capítulo 1, versos 3 a 5. A gente vai ver isso aqui em vários trechos aqui que eu vou destacar. Efésios, capítulo 1, versos 3 a 5. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Olha porque Deus nos abençoou. Lá vai, no verso 4. Porque Deus nos escolheu, e Paulo está escrevendo para os crentes, nos escolheu nele antes da criação do mundo. Para quê? Para a gente fazer o que bem entende da vida? Não, ele vai dizer a razão. Note que amor e santidade andam lado a lado o tempo todo. Verdadeiro amor, o amor bíblico. Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. E olha o que é isso. Deus nos escolher para ser santo e irrepreensível. Está no verso 5. É amor. E em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o meu desejo, conforme a minha decisão. Não, conforme o bom propósito da vontade dele. Se Deus, então, toma a iniciativa de amar seu povo antes de o mundo ser criado, logo, aqui é uma consequência muito lógica. Nós acabamos de ler claramente no texto de Paulo em Efésios, que Deus decidiu amar o povo dele antes do mundo ser criado. Todo mundo entendeu isso aqui. Então, logo, esse amor de Deus pelos crentes, por nós que somos crentes, não pode ser fruto das nossas ações ou escolhas. Porque o que você escolheu, o que você decidiu antes da criação do mundo? Nada. Você não decidiu nada nem há mais de 120 anos. Eu imagino que não tem ninguém com mais de 120 anos aqui. Com mais de 120 anos você nem pensava existir. Quem dirá decidir, escolher alguma coisa. Então é Deus, o fruto desse amor, é o ponto de João, é em Deus, que decidiu livremente nos amar. Se dependesse da perspectiva do que nós somos e nós fazemos e escolhemos, sinto dizer que o diagnóstico seria terrível. Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 3, versos 10 a 12. Paulo está descrevendo aqui o mundo natural, nesse texto que nós vamos ler, Romanos 3, de 10 a 12. O homem natural, o homem que não tem Cristo, o homem que não foi transformado, que não é alvo do amor de Deus, que não ama a Deus, ele está descrevendo esses homens. E olha o que ele diz: como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos sem exceção, se desviaram.
tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O próprio Senhor Jesus nos ensinou também que é Ele que toma iniciativa de amar aqueles a quem Ele ama. Isso está no Evangelho de João. Então, o amor não depende de mim nem de você. Se dependesse de mim e você naturalmente, amar a Deus, buscar a Deus, correr para a cruz, nós não iríamos fazer, porque não há ninguém, segundo a Bíblia, que busque. Então, Jesus vai ensinar como é que isso acontece, já que eu não tenho essa opção de naturalmente tomar essa escolha. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Olha lá o ensino do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 15, verso 16. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto que permaneça. Com isso, o crente só pode amar a Deus em retribuição do amor divino. Aqui tem uma verdade que nós precisamos sair com isso bem claro na nossa mente. Se você de fato, sinceramente ama a Deus, é porque você é alvo do amor de Deus. Não tem exceção, não tem opção. Você pode até ter uma ideia de que você ama a Deus, falar que ama a Deus, mas o verdadeiro amor do crente por Deus só é possível porque Deus amou ele primeiro. Quem é o autor da salvação? É Deus. Então, como é que ele faz? Ele opera a salvação para aqueles a quem ele primeiro, desde antes da criação do mundo, amou. E como Deus demonstra esse amor é maravilhoso. A maior manifestação de Deus pelo crente foi a obra de Cristo Jesus. Olha o que João diz, 1 João, lá no nosso livro que estamos considerando. Se está em Romanos, se você está perto de Romanos, marca Romanos que a gente vai lá e volta, tá bom? 1 João capítulo 4, verso 10. A gente considerou alguns dias atrás esse verso. Olha o que diz o apóstolo João. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. E como foi que Deus amou? Olha aí. E enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Falando do mesmo assunto, eu leio aqui, os irmãos, não precisa dar essa viagem, eu leio aqui. Falando do mesmo assunto, Paulo vai dizer a mesma coisa que João, que a demonstração, a forma máxima da demonstração desse amor de Deus pelo crente está na entrega de Cristo Jesus. Ele diz, Romanos 5:8, mas Deus demonstra o seu amor por nós como? Cristo morreu em nosso favor quando éramos ainda pecadores. A consequência lógica de tudo isso é que foi preciso, aqui eu estou juntando tudo, tá? Foi preciso que Deus entregasse o Senhor Jesus para morrer na cruz do Calvário e Ele ressuscitasse ao terceiro dia para que aqueles que são crentes pudessem ser capazes de amar a Deus. Se você não foi alvo da obra do Senhor Jesus Cristo, então é impossível que você ame a Deus. Agora, se você ama a Deus, o sangue de Jesus Cristo foi derramado em seu favor também. Esse é um ensino de João. Aqui algumas lições para nós. Primeiro, nós somos salvos pela graça. Esse é o ensino da Escritura. Não existe nada especial em mim e em você. Foi Deus, por graça e misericórdia, que nos amou quando nós éramos pecadores e inimigos de Deus. Não pense que tem algo especial que Deus utilizou para escolher você. É possível que o caminho seja o outro. Quando Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, ele vai dizer, olha, eu não escolhi muitos sábios, muitos poderosos, eu não escolhi muitas pessoas de boa fama e etc. Então, é possível que Deus tenha escolhido os piores. Isso aí eu não posso ser dogmático, mas eu entendo um pouco disso no texto
de 1 Coríntios, eu não vou lembrar que não está escrito aqui. Lá 1 Coríntios capítulo 2, se eu não me engano. 1 ou 2. Paulo está dizendo ali, olha, não foram muitos sábios, muitos poderosos, pessoas de boa fama, etc. Não, Deus escolheu aquele que não era nada para humilhar aqueles que eram ou se achavam ser. Então, meu querido, minha querida, ser uma pessoa correta, que paga as contas, paga os impostos, tem uma moral boa, ser conservador, ser honesto, ser educado, ser simpático, tudo isso aqui é muito bom, mas não lhe garante nenhum direito diante do Senhor. Nós temos esperança da salvação e graça, porque Deus nos amou por graça, misericórdia que Ele derrama soberanamente nos eleitos. Esse é o ensino da Escritura. Nós podemos ser razoáveis em diversas áreas, como eu disse. Podemos ser pessoas muito bacanas. Ainda assim seremos pecadores. Somos pecadores. Quem não comete pecado? João vai dizer, se você afirma que não tem pecado, mente e não fala a verdade. Eu sou pecador. Preciso muito da graça e da misericórdia de Deus. Se você olhar para a sua vida sinceramente, você vai chegar à mesma conclusão. Sem intervenção sobrenatural de Deus, nem eu, nem você poderíamos ter corrido para a cruz. Nós estaríamos afundados e conformados com os nossos pecados. Porque nós amamos a Deus, porque antes Ele nos amou. E é interessante, meus irmãos, pensando aqui nesse texto, é interessante como a gente precisa sempre relembrar essas verdades que eu imagino que é conhecida da maioria. Geralmente, aqueles que andam errantes na vida, afundados na lama do pecado, e aí são alcançados pelo amor. Aquele camarada que está mesmo enterrado na lama do pecado. E quando é alcançado pelo amor de Deus, essa pessoa enxerga com muita clareza onde ele estava e onde Deus o colocou. Isso é muito comum, a gente vê muitos testemunhos. Olha, se você não conhece, você não viu, não estava na minha mente, espero que ele não se aborreça comigo. Um dia, se você tiver a oportunidade, não perca a chance de ouvir o testemunho do nosso missionário Daniel Braga. É um exemplo do homem que reconhece o tamanho da graça que foi derramada por Deus na vida dele. Agora existe um problema, é como o filho pródigo. O filho pródigo que foi para a lama, ele quer voltar e ele quer mesmo ser servo do pai. Agora o problema é o irmão do filho pródigo, que às vezes nós temos essa atitude. O camarada que foi criado, que tem família batista, avô batista, tataravô batista, e o camarada vem para a igreja, é membro da PIB e faz tudo direitinho, cumpre todas as regras. Ele aí corre o risco, eu não estou dizendo que é todo mundo, claro, corre o risco dele achar que ele tem algum direito que ele conquistou, que foi ele que alcançou a Deus. E aí ele talvez não enxergue. Cuidado, para que esse não seja o seu caso. Às vezes nós estamos habituados a estar na igreja constantemente, ouvindo essas coisas, e às vezes parece que perde um pouco o poder e importância. Que nós tenhamos sempre consciência que se dependesse de nós, nós teríamos merecidamente um destino terrível no inferno. Nós não temos, por graça e misericórdia divina, nos amou quando nós éramos inimigos dele. E não foi qualquer amor. O amor de tal maneira que ele entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Claro, a última aplicação desse primeiro ponto. Isso deve gerar humildade. Crente soberbo, orgulhoso é uma contradição em termos. Ou o camarada é crente, ou ele é orgulhoso. A não ser que ele não entendeu o evangelho, ele está, como o pastor fala aqui, está na fralda, né? Está avançando, está tomando leitinho de criança, e aí ele pode até ser orgulhoso, o Senhor pode salvar lá como pelo fogo, como Paulo vai dizer, lá em 1 Coríntios também. Mas, cada vez mais, quanto o crente entender a verdade do evangelho, ele deve
amadurecer em humildade. Segundo ponto, o teste do amor. Está lá no verso 20. Se alguém afirma eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Aqui, João ensina o teste em si aos destinatários. Um teste para verificar quem de fato ama a Deus. Note que este teste deve ser aplicado naqueles que possuem uma profissão de fé. Esse teste aqui não é para descrente. Esse teste é para aqueles que dizem eu amo a Deus. Nós sabemos que é impossível você ser crente se não amar a Deus. Então é impossível você ser crente se você não afirmar que ama a Deus. Se eu perguntasse aqui quem ama a Deus, eu tenho certeza que todo mundo ia levantar as mãos. Mas o que João está preocupado aqui é com as evidências na nossa vida, na sua vida, na minha vida, que acompanham, que são coerentes com essa confissão. E como temos aprendido, o amor para com os nossos irmãos em Cristo é uma das principais evidências da verdadeira conversão. Por isso João diz no verso 20, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. João não quer ensinar que a falta de amor ao irmão em Cristo é evidência da falta de amor a Deus. E com isso, João quer ensinar que a falta de amor pelo irmão também representa a falta de amor por Deus e, portanto, representa que não há salvação neste caso. O argumento de João não poderia ser mais lógico. Qual é o argumento? Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E é interessante notar que para João, o amor ao Deus invisível, presta atenção que isso aqui é importante. Para João, o amor ao Deus invisível precisa estar expresso no amor pelo irmão que é visível. A consequência é muito claro a lógica. É claro que os irmãos devem amar aos seus irmãos, porque temos um pai em comum, que entregou o mesmo Filho unigênito, o mesmo Espírito, em favor da igreja. Se você não ama, tem alguma coisa errada nessa lógica. E amar, eu já tenho batido aqui, não é, meu irmão, vem cá me abraça, eu te amo. Isso pode ser evidência do amor, mas tem muito mais a ver com servir, com estar disponível, com orar, com encorajar, elogiar, chorar quando ora, rir quando se alegrar quando se alegra. É isso, ter preocupação. Umas lições. Nosso amor para com Deus exige muito mais do que uma simples confissão. É necessário coerência. É a mesma coisa. Inclusive nós já vimos isso aqui. Aquele que diz amo a Deus, mas vive afundado no pecado. É mentira. João vai dizer que esse nem conhece a Deus, quem dirá ama. Se você diz eu amo a Deus, você deve amar a família de Deus. Imagine um camarada que ele começa a namorar com uma moça e ele quer casar e ele chega para ela, olha assim, eu gosto muito de ti, você é maravilhosa, vamos casar, mas eu odeio a tua família. Não casa. Pelo menos não deveria casar, né? É a mesma lógica, Deus é o Pai, Ele adotou a igreja, os irmãos. Essa palavra irmão às vezes perde significado no nosso linguajar crente, né? A gente perde a noção de importância. Mas quando você chama a quem está ao seu lado, por exemplo, aqui de irmão, tem um significado muito profundo nisso. Significa que ele, assim como você, foi adotado em Cristo Jesus pelo sacrifício na cruz. Tem muita importância. É interessante, meus irmãos, que o autor de Hebreus, todos nós sabemos, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Todos nós sabemos disso. Eu quero fazer um paralelo. Paulo ensina que sem amor também é impossível agradar a Deus. Pastor, nunca vi esse texto. Já viu, é um texto muito famoso. Talvez você não fez essa relação.
Está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 7. Vê se é possível agradar a Deus, o autor desse texto último, o autor último desse texto que eu vou ler, sem amor. Ele diz, 1 Coríntios, capítulo 13, verso 1 a 7. Paulo, usado pelo Espírito Santo de Deus. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí ele vai mostrar qual é o caminho mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue o meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Muitos de nós, inclusive no meu casamento esse texto foi pregado, pensa que aqui Paulo está falando de amor romântico, não tem nada a ver. Paulo está falando de amor entre os irmãos na igreja. Então, sem fé é impossível agradar a Deus, sem amor também. Terceiro ponto, eu chamei de consequências de amar a Deus. Está lá no verso 21. Diz assim: Ele nos deu este mandamento, Deus. Quem ama a Deus, Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também seu irmão. Aqui, João ensina que o amor a Deus para com Deus e o amor para com os irmãos em Cristo estão ligados por um mandamento divino. Por que você deve amar? Porque eu quero ser salvo? Também. Porque é bom? Também. Mas principalmente porque é a vontade de Deus. É um comando. É isso que João está querendo destacar no final do capítulo. Se você não concorda com o que eu disse lá em cima, pois tem um comando do Senhor Jesus que disse: ame o seu irmão. O mandamento de Deus junta estas duas verdades: amor a Deus e o amor ao irmão. Quem vive uma, obrigatoriamente vive a outra. Consequentemente, quem não vive uma, na ausência de uma, implica a ausência da outra. Esse era o caso dos falsos mestres que João combatia ali nas igrejas da Ásia. Eles defendiam conceitos espiritualistas, que a matéria era pecaminosa e ruim, tudo que era material, tangível, era pecaminoso e ruim. Por isso eles não se preocupavam em ajudar as dificuldades dos irmãos de forma concreta e prática. Ou seja, não manifestavam o amor para com os irmãos, ensinavam que não era necessário manifestar o amor para com os irmãos. No entanto, como diz o nome desse grupo, que eram os gnósticos, eles diziam ter conhecimento, gnose, conhecimento de Deus, mas na prática não amavam. Aí está aqui o problema, é isso que João está atacando aqui. A ausência de amor fraternal, no caso daqueles homens, denunciava a mentira quanto à profissão de que amava a Deus. Isso é muito claro no ensino joanino. Sem obediência, não é possível sequer conhecer a Deus. Lembra que ele está falando que o amor é um comando. Sem obediência, é impossível sequer conhecer a Deus. Eu até disse, aquele que diz, eu conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. E olha, o segundo principal mandamento, está aqui. Todos os comandos que tem na palavra de Deus. O segundo principal mandamento, não sou eu que digo, é o Senhor Jesus que disse. O segundo principal mandamento é amar o próximo como a si mesmo. Mateus 22, 39b. Por isso, João finaliza essa sessão da carta comandando: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E lembrando que este é um comando do Senhor Jesus.
algumas lições. Obediência sem amor é impossível e é legalismo. Obediência sem amor é impossível e é legalismo. Por que impossível, pastor? Porque a gente acabou de ver que tem um comando dizendo para amar. Amor sem obediência é falsidade e hipocrisia. Amor e obediência são duas verdades indissociáveis da vida do cristão. Amor para com Deus, amor para com o próximo e obediência à vontade de Deus, uma vida santa, de santidade, de luta contra o pecado. Essas duas verdades são inseparáveis da realidade do ser crente. Se você falta alguma dessas na minha vida, na sua vida, acende um sinal de alerta tremendo na nossa cara e a gente deve pensar muito bem em mudar de atitude. Lembre, o amor bíblico não é um sentimento, nem mesmo uma vontade. Pode envolver sentimento e vontade, mas é principalmente obediência a Deus e um agir sem interesse próprio, desinteressado, no sentido de não ter interesse próprio, em favor do próximo. Esse deve ser a nossa busca, o nosso desejo. Concluindo, será que quando professamos ao Senhor Jesus, será que quando professamos a Jesus e nos dizemos cristãos, nossas vidas refletem essa confissão? Ou será que estamos querendo convencer os outros de que somos biólogos marinhos? Lembrem-se das palavras do Senhor Jesus. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a minha vontade. Aqui eu boto um parênteses. Amando a Deus e amando ao próximo e obedecendo a Deus. A vontade, eu baguncei todo o verso, vou ler de novo. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E como é que faz a vontade do Pai? Amando e obedecendo. Em nome de Jesus, amém.